Boa noite, meus irmãos, boa noite a você que está em casa. Você nos dá licença para entrar na sua casa nessa noite de Natal, véspera de Natal, para te trazer uma mensagem de alegria, uma mensagem de esperança, baseada na vida do aniversariante, de Jesus Cristo. Eu quero convidar você em alguns minutos parar agora e prestar atenção no que iremos cantar, no que iremos ler, naquilo que iremos orar, naquilo que Deus tem preparado para você nessa noite. E que seja muito marcante na sua vida, na vida da sua família, que você tenha um Natal abençoado na presença de Jesus. Eu quero começar esse culto orando, entregando a Deus esse culto e tudo que vai acontecer aqui, tudo que iremos cantar, para que seja para a glória do Senhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado porque o Senhor, durante esse ano tão terrível, tão, ó Deus, marcante nas nossas vidas, de tantas dúvidas, de tantas ansiedades, o Senhor nos faz chegar até essa data do dia 24, véspera de celebrarmos o Teu nascimento, e nós queremos nesse momento, ó Pai, entregar esse culto, entregar essa família que está assistindo, esse coração, ó Deus, que o Senhor esteja tomando nas Tuas mãos, e que essas canções falem a esses corações, nos remeta a esse nascimento, a essa data tão importante para a humanidade, e principalmente que ao final desse culto, tenhamos no nosso coração a certeza de que nós precisamos fazer com que o Senhor nasça em nossos corações, para que tenhamos uma vida de paz, de alegria e de felicidade. Por isso nós te pedimos, ó Deus, já te agradecidos, enche os nossos lares agora com a tua alegria e com a tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar essa canção que nos convida a adorar ao Senhor. Ó, vinde fiéis. Nós vamos ler um texto que está em Isaías 9,
de 2-4, 6 e 7. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra, de profunda escuridão, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro, o que é o cetro do seu opressor, como no dia de Midian. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Guarde isso. O nosso Deus, Ele é zeloso. Ele cuida dos seus filhos. Você tem sido cuidado por Deus? Jesus tem sido seu fiel companheiro na sua vida? Pense nisso e tome uma decisão ao lado de Jesus. E vamos cantar essa linda canção, Surgem Anjos Proclamando, glória a Deus nas maiores alturas. convidar você a ler junto comigo essa passagem que se encontra em Miqueias 5, 2, de 4 e 5. Miqueias 5, 2, 4 e 5. Vamos ler.
E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, seu Deus. E eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até os fins da terra. E este será a nossa paz, quando a Assíria vier à nossa terra, e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Amém, amém. E ele permanecerá e apacentará o seu povo na força do Senhor. Quando lemos esse texto que nos remete a uma força tão grande, traça-se um contraponto com o nascimento de Jesus, e nós iremos retratar esse quadro nesses 2 cânticos. Na pequena vila de Belém, onde Jesus nasceu, nascido num humilde berço de palha. Vamos todos cantar. Pequena vila de Belém, repousa entre o dormir, enquanto os astros lá do céu estão a refugir. Porém nas tuas trevas resplende a eterna luz, incomparável, divinal, nasceu o bom Jesus. Vós, anjos, dai real louvor ao Pai eterno Deus, ao mundo inteiro anunciai as novas lá dos céus, estrelas matutinas em hinos de louvor, aos anjos homens proclamai de Deus eterno amor, o dom glorioso divinal, nenhum alarde faz, por Cristo aos homens nosso Deus concede graça e paz, sereno e muito humilde, vem ele ao mundo assim, trazendo a todos redenção, mostrando amor sem fim. Habita em nossos corações, infante Rei Jesus, nós desejamos contemplar visões da tua luz. Nos céus proclamam anjos amor do Deus fiel. Ó, vem Senhor em nós morar, eterno Emmanuel. Vem, Senhor, em nós morar. Num berço de malhas, humilde nasceu Jesus pequenino, sem ter nada seu.
essa é a nossa oração, que esse Jesus pequenino, humilde criança, cuide das nossas crianças. Que Ele tenha misericórdia das nossas crianças. E que esse Jesus possa fazer morada em muitos coraçõezinhos que estão escutando esse culto agora, com a presença de Jesus. Eu quero ler um texto que se encontra em João 1, de 1 a 14. Você também pode acompanhar aí o que será lido. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem Ele nada foi feito que fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, e não prevalecem. Hoje, um homem enviado de Deus, cujo nome era João, este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que alumia todo homem estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, e aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Amém. Glória a Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Cantai que o Salvador chegou, acolha a terra ao Rei. Contente, vamos render louvores ao Senhor. Está entre nós. Vamos orar, quero orar com você que está aí agora conosco, juntos a esse Jesus maravilhoso. Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque podemos celebrar o Teu Natal, o nascimento de Jesus, o Teu Filho, que ainda hoje espera que cada um de nós tome uma decisão em crer nesse Jesus e entregar as nossas vidas ao cuidado desse Jesus, para que Ele dirija os nossos passos, dirija as nossas famílias. E se tem alguém, ó Deus, que está nesse culto conosco, que não tem tido paz, não tem tido harmonia no seu lar, que, ó Deus, a Tua presença agora inunde essas casas, inunde esses lares, esses corações, ó Pai. Que a Tua presença seja sentida e seja marcante. É isso que nós te pedimos, ó Pai, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Nós teremos agora uma palavra muito especial a você. Permaneça conosco mais um pouco e você vai ouvir um pouco mais desse Jesus com muita atenção. Creia no que Deus vai falar a você nessa noite. Muito boa noite, você que nos acompanha da sua casa, pela oportunidade que você nos dá de entrarmos no seu lar, nós agradecemos mais uma vez, e também pela oportunidade de celebrarmos o Natal, o nascimento de Jesus, junto com você. É uma oportunidade diferente e ao mesmo tempo especial, em que as nossas famílias se reúnem e talvez pela primeira vez você não está comemorando este momento em igreja. Talvez pela primeira vez em muitos anos você não tenha a oportunidade de estar junto com outros irmãos para celebrar o culto de Natal, mas você tem também o especial motivo que Deus te dá e a especial oportunidade de celebrar isso juntamente com a sua família. Mas o meu convite para você, a minha reflexão que eu deixo contigo nessa noite com a sua família, é para que mais do que simplesmente juntarmos as nossas famílias ao redor de uma bela mesa de Natal, mais do que simplesmente termos um bom momento juntos em família, porque isso qualquer outra pessoa no mundo também pode fazer. Mas mais do que isso, nós trazemos a reflexão de o que o Natal de fato tem a nos dizer. O que é que o Natal de fato tem a nos ensinar em dias como esses que nós vivemos, em um ano tão atípico e diferente como este que nós presenciamos? Afinal de contas, o que é que o Natal tem a nos mostrar? Eu gostaria de deixar um versículo com você que está no livro de Mateus, capítulo de número 2, versículo de número 2, um versículo que nos mostra sobre o encontro que alguns homens do Oriente, possivelmente caldeus, possivelmente da mesma terra em que Daniel durante tanto tempo viveu com seus amigos, e esses homens em determinado momento passam a estudar as profecias, esses homens passam a tomar conhecimento de uma profecia que fala sobre uma estrela servindo como sinal para o nascimento de Cristo, e esses homens seguem aquela estrela, se dirigem até aquele lugar e eles perguntam, quando eles encontram Herodes, onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Essa é uma frase daqueles homens, trazendo diplomaticamente uma relação de outro estado para com a Judéia, se dirigindo para com Herodes, que era um líder político, e perguntando, afinal de contas, onde está o recém-nascido? Bom, Herodes possivelmente deve ter estranhado muito aquela pergunta, porque afinal de contas, como é que alguém chega em um lugar e procura o líder político daquela região para perguntar onde está o recém-nascido? Recém-nascidos existem aos montes, recém-nascidos a cada momento estão nascendo novas crianças, e esse tipo de informação você encontra no cartório de Jerusalém, você encontra nas maternidades de Jerusalém, mas não com Herodes. Mas aquela criança, segundo aqueles homens, era uma criança especial. Era uma criança diferente. Era uma criança que eles esperam que o próprio líder vai saber dar informações, porque afinal de contas não é uma criança qualquer, não é um bebê qualquer, não é um recém-nascido qualquer, mas é um recém-nascido tão especial que fez com que aqueles homens deixassem o seu país, deixassem a sua terra e seguissem a estrela apenas para adorar esse recém-nascido. E a pergunta deles para Herodes é: onde está? Afinal de contas, onde está a criança mais importante que já nasceu sobre esse mundo? Onde está o recém-nascido que tanto deve ser celebrado, festejado? Por que entramos em Jerusalém e não vimos indicações a respeito de onde ele estaria? Por que nós estamos entrando em uma cidade, a cidade que tem o privilégio de receber esta criança, este país que vai abraçar, a Judéia que vai acolher? Por que vocês não estão divulgando isso? E Herodes não tem a menor noção do que aqueles homens estão falando. E os homens colocam a pergunta: onde está o Cristo? Onde está o recém-nascido? E esta mesma pergunta precisa ecoar nos nossos corações ainda hoje. É essa mesma pergunta que precisa encontrar espaço nas nossas famílias, nas nossas reuniões familiares, precisa encontrar espaço nas nossas vidas particulares, nas nossas autorreflexões e devoções, e especialmente esta pergunta precisa encontrar espaço em cada ambiente de influência da vida daqueles que servem a Jesus. Afinal de contas, onde está o menino prometido? Não é interessante e impressionante e quase que uma desorganização cósmica que a criança mais importante que já nasceu sobre esse mundo tenha vindo debaixo de tanta desinformação?
Não é impressionante que quando alguma criança das nossas, simples, ela vai nascer, a gente já avisa todo mundo e todo mundo sabe, olha, na maternidade tal, vai nascer tal criança, então você que quer visitá-la, se dirige até lá, esse é o horário que você pode visitar essa criança, visitar a mãe, mas quando Cristo nasce, não há informação. E mais do que não haver informação, as pessoas estão simplesmente perplexas com de onde surgiu essa notícia de que nasceu alguém tão importante assim aqui na Judéia. Sabe o que é mais impressionante ainda? É quando nós pensamos e refletimos sobre o fato de que líderes religiosos esperavam ardentemente esse dia chegar. Escribas tinham unicamente a função de pesquisar nas Escrituras as profecias para estarem atentos a este evento, a chegada do Messias. A Judéia, nesse tempo, não é um país ateu. A Judéia, nessa época, não é um país longe de Deus, muito pelo contrário. Os fariseus, os saduceus, os herodianos, os essênios são grupos religiosos fortíssimos e todos eles têm algo em comum: o desejo de que a nação de Israel seja restabelecida e a certeza que eles têm de que Deus vai fazer isso por meio de Messias. E enquanto todas essas pessoas estão teoricamente aguardando o Messias, enquanto cada uma delas tem a sua teoria sobre quando vem, sobre onde chega, sobre quem será o Messias, sobre de qual linhagem ele segue, enquanto cada uma dessas pessoas, desses especialistas, desses religiosos estão ansiosos e estão aguardando a chegada do Messias, o Messias chega e ninguém percebe. Não porque tenha faltado recurso da parte do pai para fazer o nascimento do seu filho percebido, mas exatamente porque a vontade do pai era tornar o nascimento do seu filho conhecido por mentes despercebidas, por pessoas que não estavam talvez entre os mais religiosos daquela época, que não seriam encontrados no palácio de Herodes, pessoas simples, como Zacarias, que estava inclusive afastado das suas funções, mas que foi avisado por um anjo sobre o nascimento do seu filho e sobre a relação desse filho com o Messias que viria. Como Maria, que possivelmente na sua casa, possivelmente nos seus afazeres, é ali que ela recebe também a visita de um anjo para ser informada. Mas perceba, não é Zacarias que pesquisando na lei descobre a respeito da chegada do Messias. Zacarias é avisado por um anjo. Não é Maria que em determinado momento fala: Senhor, eu estou aqui e eu serei a mãe do Redentor. Não, Maria é avisada por um anjo. José também, no seu sonho, enquanto ele está dormindo, é avisado em sonho. Sempre a manifestação da chegada do Messias parte de cima para baixo. Sempre parte do Senhor avisando algumas pessoas. Então ele avisa Zacarias, ele avisa Maria, ele avisa José. Os pastores no campo que ouvem o coral de anjos e vão adorar o menino porque são informados sobre o nascimento do menino. Os pastores que estão ali cuidando das suas ovelhas, não são eles quem chegam à conclusão de que o Messias chegou, mas eles são informados pelos anjos. Da mesma forma, esses magos no Oriente recebem a estrela que vai indicá-los sobre o nascimento do Messias. Pastores cuidando de ovelhas, uma mulher até então desconhecida do cenário, como é Maria, e o seu noivo, José, Zacarias, pessoas simples, gentios como esses magos, sendo avisados sobre o nascimento de Cristo. Enquanto tantas pessoas importantes, enquanto tantas pessoas que teoricamente deveriam ter a informação, não estão percebendo o que está acontecendo. Por que é que isso ocorre? Por que é que Deus fez assim? Por que é que Deus criou o Natal desta forma, que pessoas simples são informadas sobre o nascimento do Messias, enquanto pessoas tão importantes, que deveriam estar atentas a isso, deixam passar essa notícia? Por quê? Salmo, capítulo de número 25, versículo de número 14, contém talvez uma das coisas mais impressionantes que nós podemos encontrar nas Escrituras. É nesse versículo que nós descobrimos que o Senhor, apesar de ter a sua revelação, e apesar de trazer a sua revelação a todos os homens, não apenas por meio da sua palavra, mas como Romanos vai dizer, por meio da própria natureza, declarando escancaradamente a existência do Senhor, o nosso Deus é um Deus que declara, o nosso Deus é um Deus que proclama, o nosso Deus é um Deus que grita as suas verdades para a humanidade, mas não se engane, o nosso Deus também tem os seus segredos. Salmo 25, versículo de número 14 diz: o segredo do Senhor é para aqueles que
o temem. Outra versão vai dizer: o Senhor reserva dos seus segredos ou da sua intimidade para aqueles que o temem. Para aqueles que o temem. Quando você olha esse versículo, ele faz muito sentido quando você percebe, por exemplo, a vida de Abraão. Um homem tão significativo aos olhos do Senhor, que em determinado momento o Senhor desce para liquidar Sodoma e Gomorra, e ele está visitando a terra para preparar aquele evento, mas o Senhor fala assim: escuta, eu vou ocultar de Abraão aquilo que eu vou fazer? Não posso ocultar de Abraão aquilo que eu vou fazer. Não porque Abraão é especial, mas porque Abraão teme ao Senhor. E uma vez que teme ao Senhor, os segredos do Senhor, como o fato de que ele vai destruir Sodoma e Gomorra, serão compartilhados com Abraão. Davi é um outro homem que nas Escrituras Sagradas é mostrado para nós como aquele que é o amigo de Deus. Um homem que tem o privilégio da comunhão com o Senhor, de desfrutar da intimidade com o Senhor. Perceba a vida de Deus com Moisés, por exemplo, de Deus contando coisas para Moisés que ele não tinha obrigação de contar, de Deus compartilhando com Moisés aquilo que ele vai fazer com o povo. Por quê? Por que é que Deus abre o seu coração para Moisés, abre o seu coração para Abraão, abre o seu coração para Davi? Porque Deus reserva os seus segredos para aqueles com quem ele tem intimidade. E é por isso que Maria, José, Zacarias, é por isso que pastores desconhecidos e anônimos, é por isso que magos gentios são avisados sobre o nascimento do Messias. Porque o Senhor reserva os seus segredos para aqueles que o temem. Pessoas humildes, corações humildes, mas corações humildes que são contemplados pelo Senhor. O evento mais importante da história da humanidade, evento este que possibilitou talvez o coevento mais importante da história da humanidade, a morte de Cristo e a sua ressurreição, mas a chegada desse Cristo ao mundo é celebrado até os dias de hoje, porque há 2020 anos atrás, pessoas humildes foram informadas em primeira mão, receberam essa notícia em primeira mão. Não porque eram importantes, não porque eram estudiosos, mas porque eram humildes diante do Senhor. Por isso a pergunta que fica como reflexão para nós é a mesma pergunta que esses magos trouxeram a Herodes. Onde está o menino? Onde está o recém-nascido? Quando nós olhamos para a nossa sociedade, para a nossa família, para as nossas próprias vidas, onde está este menino? E a resposta é: ele está onde sempre esteve desde que veio ao mundo. Está ao lado dos humildes, está ao lado daqueles que são simples, está ao lado daqueles que têm o coração pequeno como uma manjedoura, mas grande o bastante para servir de hospedagem, para servir de local, para que esse Cristo possa nascer, para que esse Cristo faça a diferença onde ele está surgindo. Cristo continua buscando o simples. Cristo continua amando os humildes. Cristo continua, assim como o Salmo 25:14 diz, reservando os seus segredos para aqueles com quem ele tem intimidade. Nosso desejo, neste Natal, tão atípico que nós estamos vivendo, é que Cristo seja encontrado. Assim como foi encontrado por aqueles magos que seguiram a estrela, que Cristo seja encontrado por cada um de nós, ao seguirmos aquilo que o Senhor sempre deixou como rastro do seu nascimento, a humildade, a simplicidade, a serenidade de um rei que se faz homem para nascer num berço de palhas, para agradar o coração do Senhor, para que pessoas humildes possam perceber e celebrar o nascimento. Tanto tempo se passou, mas homens especialistas, homens arrogantes, continuam não tendo espaço para adorar esse Cristo que pessoas simples, que crianças, que humildes têm a disposição de adorar. Que nós sejamos contados entre aqueles que encontram o Senhor. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tão incrível mensagem que a chegada do Teu Filho traz aos nossos corações. Obrigado por cada uma das tão preciosas reflexões que nós podemos compartilhar, ouvir e que podem abençoar as nossas vidas nesta época, Pai. Obrigado pelas músicas, obrigado pelas mensagens, obrigado por cada lembrança que nós temos a respeito do quão precioso é o Teu plano, ou quão precioso e especial o Senhor foi ao trazer da forma que trouxe o Teu Filho ao mundo, Pai. Nosso pedido, a nossa oração, neste momento natalino, é para que mais uma vez o Senhor encontre nos nossos corações espaço para Cristo. Que nossos corações não sejam como aquelas hospedarias que não tinham espaço para Cristo, mas sejam como aquele berço. Sejam como aquele berço improvisado ali em um local que animais habitavam, mas que seja tão simples a ponto de ter condições de receber Cristo, Pai.
Faz de nós pessoas humildes, faz de nós pessoas que compartilham dos teus segredos, faz de nós filhos amados pelo Senhor, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que ao final desse programa, desse culto, você possa ter experimentado um pouquinho da alegria que é ter Jesus na sua vida. E se você, assim, deseja conhecer um pouquinho melhor esse Jesus, ter uma experiência com Ele, você pode acessar os canais que estão aí disponíveis para você. E nós queremos cuidar de você. Então, se você tem curiosidade, você quer aprender mais da Bíblia, mais de Jesus, você quer ter uma vida com Jesus, nos procure, nós vamos assim, então, ter esse momento com você e poder te orientar nesses primeiros passos da vida com Jesus. Eu quero convidar todos agora a cantar esse cântico tão tradicional que é a noite de paz. Uma noite tranquila, em que Jesus veio ao mundo, veio para nos abençoar, veio para nos dar a certeza de que um dia teríamos a vida eterna através da sua morte. Então você poderá cantar agora. Amém? Feliz Natal. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Amém.